O que você precisa saber sobre recursos trabalhistas para fazer a prova da OAB? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Ana Paula Lucas, especialista em aprovação no exame de ordem com o direito do trabalho. E estou aqui para ajudá-lo a ser aprovado de forma definitiva no exame da OAB. Mas antes de mais nada, antes de nós conversarmos aqui sobre um tema super relevante para a sua prova, eu quero te pedir que você me siga nas minhas redes sociais, @prof. Ana Paula Lucas, e vá lá no YouTube. Também se inscreva no meu canal, Professora Ana Paula Lucas, porque é através dessas plataformas, desses contatos, que eu vou poder trazer para você conteúdos atualizados e muita coisa legal que eu tenho certeza que irá auxiliá-lo na sua aprovação. Vamos lá! Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para você que está aí conversando comigo agora, um tema muito relevante para a prova, tanto de primeira fase quanto de segunda fase do exame de ordem. É um tema onde os alunos têm bastante dificuldade. Então, logo quando eu digo, olha, hoje vai ter aula de recursos, todo mundo já começa a ficar, ai meu Deus, preciso assistir essa aula porque recurso é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. E realmente a parte de processo do trabalho, ela traz uma dificuldade um pouco maior do que a parte de direito material. Só que esse tema, ele é um tema muito recorrente na prova. Nós podemos dizer, por exemplo, que das 5 questões de processo do trabalho, às vezes a banca traz 3 questões que tratam do tema recursos. E não é um tema tão difícil assim. Nós vamos conversar hoje sobre uma parte geral dos recursos, que é a parte que trata do depósito recursal, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos recursos, onde é que eu uso cada um deles, em quais são as hipóteses de cabimento de cada um desses principais recursos. É claro que eu estou trazendo aqui um resumão, mas é um resumão que vai te ajudar a fazer as 5 questões e melhor, a acertar as 5 questões de processo do trabalho na primeira fase do exame de ordem. Vamos lá? Olha só, quando nós falamos em recursos trabalhistas, a primeira informação relevante é que no processo do trabalho não cabe recurso de decisão interlocutória. Prof, o que é uma decisão interlocutória? É aquela decisão que não põe fim ao processo. É o contrário, por exemplo, de uma sentença, que é o que nós chamamos de decisão definitiva ou terminativa do feito. Porque uma vez que a sentença transita em julgado, o processo acaba. Via de regra, claro que nós vamos poder ali interpor um recurso e etc, mas se ninguém mais recorrer, né, a sentença transitou em julgado e a fase de conhecimento terminou ali. Bom, as decisões interlocutórias são todas as decisões proferidas ao longo do processo que não colocam fim a esse processo. Combinado? Então, no processo do trabalho, não cabe recurso das decisões interlocutórias. Prof, onde é que eu acho isso na minha CLT? No artigo 893, parágrafo 1º. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, é o primeiro tema de relevância. Continuando aí nos nossos temas relevantes sobre recurso, nós precisamos também entender o que é o juízo de admissibilidade recursal. Então, aqui nós vamos ter sempre 2 juízos de admissibilidade recursal. O juízo a quo, que é o juiz prolator da decisão, aquele juiz que deu a sentença, por exemplo, da qual você pretende recorrer. E temos o juízo ad quem, que é o juiz que irá julgar o seu recurso. Nós podemos dizer então que o juízo a quo é o juízo ali da instância inferior e o juízo ad quem é o juízo da instância superior. Beleza? Toda vez que você vai interpor um recurso, você irá encaminhá-lo ao juízo a quo. Ele irá analisar se os requisitos de admissibilidade recursais estão presentes e, se estiverem, esse juízo irá remeter o seu processo para a instância superior para que possa ser julgado o seu recurso. Bom, eu disse para vocês aqui sobre requisitos de admissibilidade recursais. Existem vários requisitos, mas nesse vídeo de hoje eu quero destacar 2.
Primeiro, a tempestividade, né? É óbvio que o seu recurso deve ser interposto dentro do prazo previsto em lei. No processo do trabalho, a grande maioria dos recursos tem prazo de 8 dias e após a reforma trabalhista, esse prazo então passou a ser contado em dias úteis, ok? Tempestividade, então, é a interposição do recurso dentro do prazo legal. Se você não interpõe o seu recurso dentro do prazo, o seu recurso está intempestivo. O segundo requisito que eu quero destacar nesse vídeo de hoje é o preparo. O que é o preparo para gente? É o pagamento das custas processuais e a realização do depósito recursal. As custas, elas são calculadas à base de 2%, no caso da sentença procedente ou parcialmente procedente, 2% sobre o valor da condenação. Então, quando a parte vai recorrer e ela foi condenada ao pagamento dessas custas, ela precisa comprovar o pagamento das custas dentro do prazo do recurso. Existem algumas pessoas, entre aspas, que são isentas de fazer o recolhimento das custas. É o caso do beneficiário da Justiça Gratuita, do Ministério Público do Trabalho, da União, Estado, Distrito Federal e municípios e também da massa falida. Mas aqueles que não são isentos precisam comprovar o pagamento das custas, porque isso é uma condição para a admissibilidade do recurso. Juntamente com as custas processuais, nós temos o chamado depósito recursal. O depósito recursal, que será realizado apenas pela empresa reclamada, atenção para isso, reclamante não faz depósito recursal. E não faz por quê? Porque a finalidade do depósito recursal é garantir o pagamento do valor da execução lá na frente, mesmo que seja uma garantia parcial. Então, a empresa que foi condenada a pagar ao reclamante um determinado valor, ao interpor o seu recurso, deverá realizar o depósito recursal. O depósito recursal, ele é um valor fixado pelo tribunal. Então, por exemplo, para o recurso ordinário, nós temos um determinado valor fixado, para o recurso de revista, nós temos um outro determinado valor, que já é um valor pré-fixado. Esse valor, ele acaba sendo um teto. Como assim, professora? Se o valor que você foi condenado a pagar for inferior ao valor estabelecido pelo tribunal como teto do recurso ordinário, por exemplo, basta que você efetue o recolhimento do valor da sua condenação. Ela não foi menor? E se você está pagando aquele valor na integralidade, você não está garantindo o pagamento do processo por inteiro? Então não há nenhuma função em recolher valores maiores, uma vez que depositando aquele valor, você já garantiu aí praticamente a execução na integralidade. Agora, se o valor da condenação do seu processo for superior ao valor do teto do depósito recursal, basta que você faça o recolhimento do valor do teto. E o restante você irá pagar lá na frente, na fase de execução. Quais são os recursos que exigem a realização do depósito recursal? Vamos lá então enumerá-los. O recurso ordinário, o recurso de revista, os embargos ao TST, o recurso extraordinário, o recurso adesivo e o agravo de instrumento. O artigo 899 da CLT é um dos artigos mais importantes para a prova da OAB quando o assunto é processo do trabalho. Porque sempre ou quase sempre existe uma questão que trata do artigo 899 da CLT. E o cerne do artigo 899 é a situação da realização do depósito recursal. Você sabia que existem pessoas que são isentas da realização do depósito recursal? Quais são eles, professora? O beneficiário da Justiça Gratuita, as entidades filantrópicas, as empresas em recuperação judicial. E além dessas, que tem previsão no parágrafo 10 do artigo 899, está isenta também de recolher o depósito recursal a massa falida nos termos da súmula 86 do TST. Além desses isentos, existem também pessoas que, por lei,
podem recolher apenas metade do valor, 50% do valor, nos termos do parágrafo 9 do artigo 899 da CLT. Quais são essas pessoas que podem pagar apenas metade do depósito? Entidades sem fins lucrativos, o empregador doméstico, o microempreendedor individual, o MEI, as microempresas e empresas de pequeno porte. Esses aí podem recolher, então, quanto? Apenas metade do valor do depósito recursal. Sobre o agravo de instrumento, o parágrafo 7º do mesmo artigo 899 também faz menção ao valor do depósito e diz que o valor do depósito recursal para o agravo de instrumento é no valor de metade do depósito recursal do recurso que você pretende destrancar. Então, imagine que eu queira destrancar um recurso de revista e que o depósito do recurso de revista seja de R$20.000. Quanto é que eu vou ter que pagar para poder apresentar o meu agravo de instrumento? Metade desses R$20.000, portanto, R$10.000, ok? Prof, e se eu fizer o depósito recursal em valor menor do que o devido? E se eu pagar as custas processuais em um valor menor do que o valor devido? Né? Vai que eu cometi um erro ali na hora de emitir a guia e paguei um valor menor? Pois bem, a orientação jurisprudencial 140 da SDI 1 do TST traz a previsão para esse tipo de situação. Então, nesse caso, o juiz deverá dar à parte o prazo de 5 dias para a complementação do valor. Caso a parte não complemente o valor dentro desse prazo, aí sim o recurso dela será considerado deserto. Anota aí para mim mais uma última coisa sobre esse assunto. É a súmula 128, inciso 3 do TST. O que ela traz de tão importante? Ela traz a seguinte situação: duas empresas que foram condenadas ali de forma solidária, tá? E apenas uma realiza o depósito recursal. E aí a pergunta aqui é: a outra que não fez o depósito, ela pode aproveitar-se do depósito feito pela empresa A? Vamos pegar aqui empresa A, empresa B, tá? Empresa A vai, faz o depósito recursal, a empresa B pode aproveitar-se desse depósito? Então a súmula 128, inciso 3 do TST, diz que sim, havendo condenação solidária, a empresa B poderá aproveitar-se do depósito feito pela empresa A, desde que a empresa A não esteja requerendo a sua exclusão da lide. Porque imagine comigo, se a empresa que fez o depósito está pedindo para sair do processo, está requerendo a sua exclusão da lide, e o recurso dela é julgado procedente e ela sai do processo, a outra empresa, a empresa B, fica então sem o depósito recursal. Fechou? Então essa primeira parte é uma parte que tranquila, não é muita coisa e você pode gravar isso tudo que eu disse para você, porque é matéria certa no exame de ordem na primeira fase e também na segunda fase. Bom, o que eu disse para vocês então? Que a gente ia falar uma parte geral, né? Um geralzão aí, que é a citação basicamente do preparo, né? E agora eu quero conversar com você um pouquinho sobre os recursos em espécie. No processo do trabalho, nós temos alguns recursos que são os mais importantes e é sobre eles que eu vou falar com você aqui nesse vídeo de hoje, tá? O primeiro deles são os chamados embargos de declaração ou embargos declaratórios. Artigo 897-A da CLT. Para que servem os embargos de declaração? Para sanar uma omissão, uma contradição, uma obscuridade na decisão, para sanar um erro material, para sanar um equívoco no exame de admissibilidade recursal e ainda para pré-questionar uma matéria que não foi apreciada na decisão e da qual você pretende recorrer um pouquinho mais na frente através, por exemplo, do recurso de revista. Os embargos de declaração são um recurso que cabem de qualquer sentença e de qualquer acórdão. É o recurso mais democrático que tem, porque você pode usá-lo para atacar a sentença de primeiro grau e para atacar os acórdãos aí proferidos pelos tribunais.
O julgamento dos embargos de declaração será feito na primeira audiência ou na primeira sessão e normalmente, via de regra, aqui nós não vamos aplicar o chamado princípio do contraditório, a não ser que os embargos declaratórios possuam efeito modificativo após a correção do vício. Imagine bem, toda vez que você vai interpor um recurso, a parte contrária também tem o mesmo prazo para se manifestar. Por exemplo, se eu interpus um recurso ordinário, a parte contrária terá o mesmo prazo de 8 dias para apresentar as contrarrazões ao meu recurso ordinário. Nos embargos de declaração, essa manifestação da parte contrária, via de regra, não existe, mas existirá se a função dos seus embargos trouxer um efeito modificativo da decisão. Então imagine que, ao julgar os embargos, o juiz esteja elevando o valor da condenação. Isso é que eu chamo de efeito modificativo. Nesse caso, sim, a parte contrária também terá o prazo de 5 dias para se manifestar. Porque os embargos de declaração, eles não têm prazo de 8 dias. O prazo dos embargos de declaração é de 5 dias, tá? Fique atento a isso. Não são 8, são 5 dias. Uma última observação sobre os embargos de declaração é que eles interrompem o prazo para outro recurso. Então imagine que você tem uma sentença de primeiro grau e que ao invés de interpor diretamente o recurso ordinário, você precise apresentar os embargos de declaração. Então você irá aguardar a decisão dos embargos e após publicada essa decisão, o seu prazo de 8 dias para interpor o RO, o recurso ordinário, iniciará do zero novamente. Essa interrupção do prazo ocorre para as duas partes no processo. Então, embargos de declaração, primeiro recurso. Vamos para o segundo recurso em espécie, que é o recurso também muito usado, que a prova cobra muito, que é o recurso ordinário. Artigo 895 da CLT. Prof, quando é que eu uso o recurso ordinário? Você vai usar o recurso ordinário em duas hipóteses. A primeira hipótese, para atacar a sentença de primeiro grau. Então, o juiz deu uma sentença, você não concorda com ela, recurso ordinário no prazo de 8 dias. Você irá encaminhar o seu recurso ordinário para o juiz prolator da sentença, ele irá avaliar se os requisitos de admissibilidade estão presentes e irá remeter os autos para o juízo ad quem. Lembram que eu disse no início do vídeo? Que nesse caso é o Tribunal Regional do Trabalho, que é o órgão competente para julgar o recurso ordinário. Essa é a primeira hipótese de interposição do recurso ordinário. A segunda hipótese de interposição do recurso ordinário, e fique muito atento a essa hipótese, é quando o Tribunal Regional do Trabalho, quando o TRT profere um acórdão em uma ação de sua competência originária. Ai, prof, não entendi nada disso. Presta atenção aqui, olha só. O que é uma ação de competência originária do TRT? São aquelas ações que se iniciam no TRT, elas não passam pela vara do trabalho, pelo primeiro grau de jurisdição, elas começam no TRT. Exemplos: uma ação rescisória, uma ação cautelar, um dissídio coletivo ou um mandado de segurança, por exemplo. Então, essas ações se iniciam no TRT. O TRT recebe, a ação, julga, vai dar um acórdão, uma decisão ali daquela ação, que vai ser a primeira decisão proferida naquele processo, ok? Dessa decisão, cabe recurso ordinário para o TST. Ok? Então, fique muito atento à segunda hipótese de cabimento do recurso ordinário. Cabe recurso ordinário das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho nas ações de sua competência originária. Cuidado para não confundir com o recurso de revista, tá? Muito cuidado com isso. Existe uma súmula do TST, que é a súmula 414, que eu acho que também vale a pena nós comentarmos de uma forma rápida. A súmula 414 do TST, ela traz aquelas ações que têm pedido de tutela antecipada. Quando você
ajuiza uma reclamatória trabalhista, por exemplo, e pede nessa reclamatória uma tutela de urgência, o juiz tem dois caminhos a seguir. Ou ele julga esse pedido de tutela logo no início, né, realmente vira uma tutela de urgência, ou ele deixa para proferir a decisão sobre o seu pedido de tutela lá na sentença. Prof, qual é o recurso cabível se eu não concordar com a decisão? Se a tutela for julgada na sentença, é o recurso ordinário, porque aí você já tem uma sentença. Se o juiz deferir ou indeferir a tutela antecipadamente, você tem aí uma decisão que interlocutória, porque você não tem a sentença ainda. E aí, caso você não concorde com essa decisão, você poderá impetrar um mandado de segurança. Combinado? Súmula 414 do TST. Lembrando ainda que o recurso ordinário ele pode ser usado aí tanto nos dissídios individuais quanto nos dissídios coletivos. Bora para o nosso terceiro recurso. Qual é o próximo recurso que eu vou falar aqui com vocês? O recurso de revista, né? Então vejam, falamos dos embargos de declaração, que cabe em qualquer lugar. Falamos do recurso ordinário, que é o recurso que eu vou usar para atacar a decisão de primeiro grau, a sentença, e o acórdão do TRT, nas ações de sua competência originária. Agora eu vou subir mais um pouquinho. Eu vou para o recurso de revista, que tem previsão no artigo 896 da CLT. O recurso de revista, ele vai tratar especificamente sobre matéria de direito. Então, aqui eu não tenho mais análise de fatos e provas. E eu só posso usar o recurso de revista nos dissídios individuais. Quando é que cabe o recurso de revista? Quando a decisão que você pretende atacar violar a Constituição Federal ou uma lei federal. Ou ainda, quando essa decisão for contrária ao disposto em uma súmula ou OJ do TST, ou ainda uma súmula vinculante do STF. Todas essas hipóteses se encaixam na possibilidade da interposição do recurso de revista se o rito do seu processo for o rito ordinário. Porém, se o seu processo estiver tramitando pelo rito sumaríssimo, você vai excluir de todas essas hipóteses que eu acabei de citar a contrariedade a uma orientação jurisprudencial do TST. Então, a pergunta aqui é, cabe recurso de revista se o rito é sumaríssimo? Sim, com exceção na alegação de contrariedade a uma OJ do TST, ok? Se o seu processo estiver na fase de execução, você também vai poder usar o recurso de revista contra a decisão do agravo de petição. Mas nessa hipótese, só é possível a interposição do recurso de revista se a decisão que você pretende atacar violar uma norma da Constituição Federal, ok? O RR, gente, ele pode ser usado tanto na fase de conhecimento, né, para atacar a decisão proferida pelo TRT, quanto na fase de execução, para atacar também uma decisão proferida pelo TRT. Só que na fase de execução, eu estou falando da decisão de um agravo de petição. E na fase de conhecimento, eu estou falando da decisão de um recurso ordinário. O recurso de revista, ele sobe e é julgado no Tribunal Superior do Trabalho. Vamos para o quarto recurso, agravo de instrumento. Quando é que eu uso o agravo de instrumento, que tem previsão no artigo 897, a linha B da CLT? Eu uso o agravo de instrumento quando eu preciso destrancar um recurso. Eu uso o agravo de instrumento contra os despachos que denegarem a interposição de um recurso, ou de um recurso ordinário, ou de um recurso de revista, ou de um agravo de petição, ok? Então, se o juiz de primeiro grau não receber o seu agravo de petição, você também pode lançar mão do agravo de instrumento, tá? Ele só serve para isso, ele serve para você destrancar aquele recurso que ficou preso ali e fazer com que o seu recurso suba para a apreciação, tá bom?
Vamos para o próximo recurso. Qual é agora, professora? É o agravo de petição, que eu até já comentei sobre ele aqui agora há pouco, mas ele é um recurso específico da fase de execução. Então, se a prova chega para você e fala qual é o recurso cabível, o processo encontra-se na fase de execução, pode fechar o seu olhinho e pode marcar lá agravo de petição. Nós usamos o agravo de petição contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, em sede de embargos à execução ou da impugnação apresentada também pelo reclamante, ok? É importante ressaltar que quando você for apresentar o seu agravo de petição, você precisa delimitar a matéria e os valores. Então eu posso dizer que o agravo de petição, ele serve para quê? Ele serve ainda para discutir a execução. Lembre-se que na fase de execução, a executada, por exemplo, pode apresentar nos embargos de execução. E caso ela não concorde com essa decisão, ela ainda tem a possibilidade da interposição do agravo de petição. Vamos falar agora do recurso adesivo. Olha só, recurso adesivo não tem previsão na CLT, mas você vai achar a fundamentação legal lá no artigo 997 do CPC. Ele é compatível sim com o processo do trabalho. Para que o recurso adesivo possa ser usado, é necessário que exista uma sucumbência recíproca. Então eu preciso ter aí o réu vencido em alguma coisa e o autor vencido em alguma coisa. É um recurso que fica subordinado ao recurso principal, significando dizer que tudo que acontece com o recurso principal acontece com o recurso adesivo. Por exemplo, se o recurso principal estiver intempestivo, o adesivo também estará. Se o recurso principal não for conhecido por estar deserto, o adesivo também não será conhecido. Quando é que eu posso apresentar o recurso adesivo? Eu vou apresentar o recurso adesivo no mesmo prazo em que eu devo apresentar as contrarrazões ao recurso principal. A súmula 283 do TST, ela traz as hipóteses de cabimento do recurso adesivo no processo do trabalho. Então, eu posso usar o recurso adesivo no recurso ordinário, no recurso de revista, no agravo de petição e nos embargos ao TST. Essa questão do recurso adesivo em sede de agravo de petição, a banca já cobrou 2 vezes, tá? Em diferença pequena aí de tempo, ok? Prof, o recurso adesivo eu vou usar quando? Olha só pra gente poder deixar claro a situação do recurso adesivo, tá? Imagine que você não tenha recorrido de uma sentença de primeiro grau, por exemplo, porque você achou que o valor era pequeno e não merecia um recurso. Mas aí vem a outra parte e recorre. Quando a outra parte recorre, você será intimado a apresentar as contrarrazões do recurso ordinário, não é mesmo? No mesmo prazo de 8 dias. E aí você aproveita que você vai fazer essas contrarrazões e já faz lá o seu recurso ordinário de forma adesiva. É como se você tivesse uma segunda chance de recorrer, ok? E por fim, nós vamos falar aí dos chamados embargos ao TST, né? Gente, embargos ao TST não é um recurso cobrado na prova, nunca foi cobrado, tá? Mas apenas para que vocês entendam que é um recurso que pode ser usado, claro, né? Vocês vão tirar a carteira da OAB, vão advogar depois e podem, claro, utilizar aí os chamados embargos ao TST. Previsão do artigo 894, no inciso 1, letra A, nós temos aí os chamados embargos infringentes, tá? Que são julgados pela seção de dissídios coletivos. Posso usar os embargos infringentes para atacar as decisões não unânimes, né? No caso de conciliação, julgamento, homologação de acordo em dissídio coletivo de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Ou ainda posso usar para requerer aí uma revisão de uma sentença normativa do próprio TST. No mesmo artigo 894, porém no inciso 2º, eu tenho os chamados embargos divergentes.
que servem para atacar as decisões divergentes das turmas ou das sessões de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Posso usá-lo para atacar as decisões contrárias à súmula ou a J do TST e a uma súmula vinculante do STF, ok? Meus amigos, eu quero muito que esse conteúdo seja útil para você e quero também compartilhar esse conteúdo aí para o maior número de pessoas que vão fazer a prova da OAB, para poder ajudá-los também a alcançar a tão sonhada aprovação. Então, se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo para mim, compartilhe com os seus amigos, dê a eles também a chance de conhecer um conteúdo relevante e que todos vocês possam ser aprovados o mais breve possível. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo da Prof e até lá!